que realmente está por trás do movimento feminista. Por que o movimento feminista escolheu como um dos seus principais símbolos uma figura demoníaca conhecida por assassinar bebês? Por que é que festivais e revistas feministas e até mesmo fundos de financiamento carregam esse nome? E qual é a ligação entre o movimento feminista e o ressurgimento da feitiçaria e do ocultismo no Ocidente? Para investigar a ligação do feminismo com o ocultismo, vamos precisar voltar para a história da figura que o feminismo moderno escolheu abraçar como a sua padroeira, Lilith. E vamos explorar tudo isso no vídeo de hoje. Esse é um assunto que eu acho que poucos cristãos realmente entendem, a conexão entre o movimento feminista e a feitiçaria. E recentemente eu ouvi um podcast sobre esse exato assunto no Seth Gruber Show, que falava sobre as origens do feminismo e as suas conexões sombrias que existem. E quando eu procurei me aprofundar mais sobre isso, eu fiquei surpresa com as coisas que realmente estão acontecendo hoje. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês e a gente vai começar olhando quem fundou o movimento feminista da forma como a gente conhece ele hoje e também quais são as cosmovisões das pessoas que estão por trás disso. Então vamos lá. Uma das figuras centrais é a Mary Wollstonecraft, que é amplamente conhecida por ser uma das mães do feminismo moderno e foi a autora do livro A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela fazia parte de um grupo intelectual chamado os Românticos, que tinham uma profunda hostilidade contra o cristianismo e também contra o capitalismo. E é aqui que a história fica intrigante. O marido dela, William Goodwin, era um anarquista socialista que tinha uma ideologia muito específica e perturbadora. Alguns chegam a dizer que ele era um satanista, e isso pode ser debatível, mas uma coisa que é indiscutível é que ele tinha uma visão de inverter os relatos bíblicos. Tanto que Goodwin buscou reinterpretar Gênesis 3, onde ele colocou Deus como um tirano patriarcal, representando Satanás como um libertador que tentou salvar Adão e Eva da tirania. Ele via Satanás como um herói na história. E essa não era uma ideia isolada só dele, porque na realidade os românticos, que eram um movimento literário e intelectual, fizeram um esforço deliberado para tentar glamorizar a figura de Satanás como um símbolo de rebeldia contra a Bíblia e contra a ordem estabelecida por Deus. E isso era, em grande parte, uma resposta literária ao grande livro Paraíso Perdido de John Milton, que é um poema icônico escrito por um puritano no século XVII que retrata a queda de Satanás e a origem do pecado humano. E esse livro de Milton, O Paraíso Perdido, faz isso de uma forma bíblica, dentro dos princípios bíblicos, buscando orientar pessoas a viverem em obediência a Deus. Mas os românticos tentaram inverter esse padrão. No romantismo literário, eles tentaram inverter a narrativa, transformando Satanás em um símbolo de liberdade e autonomia. E com isso dito, as ideias de Goodwin serviram como uma base ideológica para os pensamentos da sua esposa, Wollstonecraft, com o objetivo explícito de destruir a tradição estabelecida pelos princípios bíblicos na cultura. Então eles tiveram uma filha, a Mary Shelley, e ela foi doutrinada por essas mesmas ideias radicais mesmo após a morte de sua mãe. Ela então escreveu o livro Frankenstein, que representa a criação se voltando contra o Criador, ilustrando o ideal de uma utopia sem Deus. E Percy Shelley, marido de Mary Shelley, compartilhava as mesmas ideologias radicais de William Goodwin. Em seus poemas, ele retratava Deus como o autor do mal e Satanás como sendo o portador de bondade e luz. E em seus livros, ele misturava isso com a ideologia feminista. E isso tudo nos mostra que o feminismo, desde a sua origem, faz parte de uma cosmovisão que inverte completamente os valores bíblicos e eles buscam simplesmente uma revolução contra o cristianismo e a ordem estabelecida por Deus. E foi exatamente nesse contexto de inversão de valores que a figura de Lilith se torna essencial para a gente entender tudo o que está acontecendo.
Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse nome Lilith e algumas pessoas tentam fazer um mistério em torno disso, mas pra mim sempre foi uma coisa que eu ignorei até eu descobrir que o movimento feminista usa esse nome como um ícone. Então fica claro que tem alguma coisa estranha aí. E pra gente continuar, eu preciso esclarecer uma coisa. Essas histórias de que Lilith era a primeira esposa de Adão não é bíblico, não tem fundamento bíblico de forma nenhuma. Na Bíblia nós não encontramos nada de uma esposa secreta de Adão. Porque, na verdade, essas narrativas de que Lilith seria a primeira esposa de Adão vêm de textos judaicos medievais, especificamente o alfabeto de Ben Sira. Então, fica claro que nós estamos lidando com mitologia e folclore, não com revelação bíblica. Mas, mesmo sendo uma mitologia, essa figura foi estrategicamente escolhida pelo feminismo moderno como um símbolo que representa perfeitamente essa ideologia. E nós precisamos entender por quê. Vamos entender quem é Lilith. A imagem de Lilith tem raízes na demonologia babilônica antiga, onde ela era chamada de Lilito, uma criatura perversa e sedutora que caçava mulheres grávidas e recém-nascidos. A menção mais antiga de uma entidade com esse nome está no épico sumério Gilgamesh e a árvore Ulupu, que é datado aproximadamente uns 2000 anos antes de Cristo. E nessa história, Lilith é descrita como um demônio que habita em uma árvore sagrada e que precisa ser expulsa pelo herói Gilgamesh. E na história, ela foge para o deserto. E ao longo dos séculos, esse nome Lilith, essa entidade, apareceu em várias outras culturas do Oriente Próximo, mas sempre com características parecidas. Voava à noite, seduzia homens, matava bebês e atacava mulheres grávidas. E na tradição judaica antiga, existiam até amuletos usados para proteger crianças e mulheres grávidas de Lilith. As pessoas tinham tanto medo dessa entidade que escreviam o nome dela nas placas, achando que se ela visse o nome dela escrito lá, ela fugiria com medo de ser reconhecida. E assim, durante séculos, Lilith foi associada com a morte de crianças, a sedução demoníaca e ao caos. Mas isso mudou na Idade Média quando foi escrito um texto chamado o Alfabeto de Ben Sira. E é aqui que a narrativa moderna de Lilith tem a sua fonte. Segundo esse texto medieval, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Lembrando que isso não é bíblico. Segundo essa história inventada, ela teria sido criada do mesmo pó de Adão antes de Eva. E nessa história, Adão e Lilith teriam começado a brigar e quando Adão não cedeu, Lilith argumentou que eles eram iguais porque eles foram criados da mesma terra e assim ela teria ganhado asas e fugido para o Mar Vermelho, onde fica a história de que ela escolheu a liberdade ao invés da submissão. E segundo outro texto de tradição judaica, depois da sua fuga, ela teria se associado com o anjo da morte, com o líder dos demônios, e daí teria passado a gerar demônios e prometeu se vingar atacando crianças e mulheres no parto. E por séculos ela foi consolidada como sedutora e assassina de bebês, que era um símbolo claro de rebelião feminina e do caos. Essa era a imagem de Lilith até o século XX. Um demônio. Mas então algo acontece. Nos anos 1960 e 70, com a segunda onda do feminismo, a figura de Lilith volta à tona, mas dessa vez não como uma vilã, mas como uma heroína. Em 1972, a escritora e cineasta Lilly Rivlin publicou um artigo sobre Lilith na revista Ms. Magazine, trazendo essa figura mais para o mainstream feminista. E nesse mesmo ano, a teóloga feminista Judith Plaskow escreveu uma reinterpretação chamada A Vinda de Lilith. E ali ela inverteu completamente a narrativa medieval. Nessa nova versão, Lilith não seria um demônio assassino, mas simplesmente uma mulher independente que se recusou a ser subjugada. E assim, Plaskow faz Lilith e Eva se tornarem amigas, criando uma irmandade feminina. E a mensagem que ela tenta passar é que essa rebeldia de Lilith não foi um pecado, e sim um empoderamento. E avançando mais alguns anos, em 1976, foi lançada uma revista feminista judaico-americana chamada Lilith Magazine.
e o nome foi escolhido deliberadamente para trazer um novo significado, como um símbolo de empoderamento. E próximo a esse tempo, a escritora e ativista Aviva Cantor Zukoff publicou nessa revista A Questão de Lilith, defendendo que o problema não era Lilith, mas Adão, que causou a guerra entre os sexos ao se recusar a aceitar a igualdade feminina. E Zukoff argumenta que a imagem demoníaca de Lilith representava os pensamentos e os sentimentos dos homens em relação às mulheres por gerações e que estava na hora de reverter toda essa narrativa. E nos anos 90, a cantora Sarah McLachlan estabeleceu o Lilith Fair, que era um festival de música itinerante só para mulheres e que na época teve um sucesso muito grande comercialmente. Mas aqui está a questão fundamental. Por que o feminismo escolheu justamente essa figura? Por que iria escolher um demônio conhecido por matar bebês como a figura central? A resposta mais clara é que todo esse espírito por trás do feminismo é fundamentalmente um espírito de rebelião, e que Lilith representa perfeitamente essa rebelião contra a autoridade. É uma inversão de valores da sua forma mais demoníaca. O que a Bíblia nos mostra que é mal, o feminismo chama de bom. E até mesmo um demônio, o feminismo tenta celebrar como uma heroína. E tem uma coisa que talvez você já tenha percebido a esse ponto. A conexão entre Lilith, o feminismo e a morte fica ainda mais explícita quando nós olhamos para o movimento pró-aborto. O romancista irlandês James Joyce, já no início do século XX, nomeou Lilith como a padroeira dos abortos. E hoje existe no Texas um fundo pró-aborto chamado Lilith Fund, que financia mulheres para viajar para conseguir fazer aborto. E vamos pensar nisso por um momento. Uma organização que financia o assassinato de bebês e usa o nome Lilith, uma figura demoníaca conhecida por ser uma assassina de crianças e um perigo para mulheres grávidas. Será que é uma coincidência? Isso daqui não é uma conexão sutil. Na verdade, é uma declaração muito aberta, mostrando que é a celebração do legado de morte de Lilith e o completo oposto do mandato cultural que Deus deu, que é de sermos fecundos e multiplicarmos. E Lilith é uma figura de sexualidade e imoralidade. Na mitologia, ela seduzia homens e gerava demônios. E, novamente, não é surpresa a conexão entre o movimento feminista, a revolução sexual e Lilith. O feminismo, desde muito tempo, combate contra a família, o casamento, chamando de escravidão feminina, opressão e coisas do tipo. E veja que cada vez mais essa figura, esse nome está sendo glamorizado na cultura pop. Cada vez mais filmes e séries têm colocado personagens justamente com o nome Lilith sendo retratadas como mulheres poderosas e sedutoras. E isso tem aumentado com a glamorização de bruxas e feiticeiras, que também é uma característica do feminismo. Mas perceba que essa é uma tendência que acontece nos filmes, nas músicas, nos livros. A cultura está tentando normalizar e até glorificar uma figura demoníaca. E isso é a celebração aberta da rebelião contra Deus. E desde a repopularização de Lilith nos anos 70, nós temos visto a escalada constante de uma celebração cultural da rebelião de mulheres contra a ordem criacional estabelecida em Gênesis. E aqui a gente pode tentar buscar o que a Bíblia diz acerca de rebelião. Em 1 Samuel 15:23, o profeta Samuel declara: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. O feminismo celebra isso, promove a destruição, subvertendo aquilo que Deus estabeleceu. Questiona a autoridade de Deus exatamente como Satanás fez com Eva. Foi assim mesmo que Deus disse? O feminismo busca abolir as diferenças que Deus criou entre homem e mulher, tenta inverter a ordem da criação. E não é surpresa que, a partir da segunda onda do feminismo, nós vimos as feministas popularizando o tema da feitiçaria. Mas isso faz a gente pensar sobre uma coisa. Satanás, desde muito tempo, está mirando nas mulheres. Porque ao atacar as mulheres, ele está atacando a semente da mulher. Está atacando a próxima geração, está atacando a família. E como consequência, nós estamos vendo dados que mostram números alarmantes. Pesquisas estão indicando que as mulheres jovens estão abandonando mais a igreja do que os homens.
E não necessariamente que elas estão virando ateias, mas que elas estão abraçando essas espiritualidades de nova era, feitiçaria e assim vai. Não é coincidência que tudo isso esteja acontecendo no auge da influência feminista neopagã. Mas para nós, como crentes, precisamos lembrar que o feminismo promete empoderamento, liberdade, mas entrega simplesmente vazio, miséria e depressão. O feminismo tenta convencer mulheres de que ter filhos é ter um obstáculo, que o casamento é uma prisão, que a submissão é escravidão. E assim tenta negar os papéis que Deus estabeleceu. E as mulheres que seguem nesse caminho terminam vazias e infelizes. Mas existe um caminho melhor. A Bíblia é clara sobre o padrão de Deus. A mulher foi criada como a ajudadora. O homem foi colocado por Deus como o líder, o protetor, o provedor. O feminismo chama isso de opressão patriarcal. Mas perceba que o patriarcado não é uma invenção humana. E eu sei que isso pode doer um pouco nos ouvidos modernos que foram tão acostumados, tão moldados pela cultura feminista. Mas eu amo ler o que a autora Rosaria Butterfield, que é uma ex-ativista feminista LGBT que se converteu e abandonou a vida de pecado, o que ela fala sobre isso hoje como uma mulher crente. Ela diz assim: a ordem criacional da liderança bíblica descreve a prática bíblica da liderança masculina responsável, atenciosa e sacrificial no lar e na igreja. Como complemento ao papel da liderança do marido, a sua esposa, sob a liderança do marido, ajuda a administrar a criação de Deus e a cumprir o mandato da criação. A liderança bíblica não é um mal a ser apagado, mas sim o desígnio de Deus para expulsar os lobos da cidade. E ela diz mais assim: o patriarcado bíblico protege mulheres, dando à esposa um homem piedoso como o cabeça, para amá-la e protegê-la. Uma filha, um pai piedoso. Uma mulher solteira, uma igreja para protegê-la. O patriarcado bíblico é uma bênção, não um crime. As mulheres que apoiam a inerrância bíblica e o cumprimento dos papéis de gênero apoiam e edificam o patriarcado bíblico de boa vontade e com alegria. E como cristãs, o nosso chamado é amar o que Deus estabelece, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são a verdadeira liberdade. A liderança do homem no lar e na igreja são bênçãos para a proteção das mulheres e para toda a expansão da palavra e do reino de Deus. Então chega de mentiras feministas, de rebelião e inversão. E como Elizabeth Elliot, devemos dizer para esse mundo rebelde: deixe-me ser o que eu fui criada para ser. Deixe-me ser uma mulher. E se você quiser entender quais são outras mentiras que estão paralisando cristãos no mundo de hoje, clica nesse vídeo aqui e eu espero que seja uma bênção na sua vida. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.